Bem-vindos a um mergulho profundo na história política da África. Hoje, vamos explorar os enigmas e os legados controversos de Muammar Gaddafi, Ali Bongo Ondimba e Mobutu Sese Seko. Preparem-se para descobrir os segredos por trás desses líderes icônicos, suas ascensões ao poder e os impactos duradouros que deixaram em seus países. Venham conosco nessa jornada fascinante pela história política do continente africano. 1. Muammar Gaddafi. Gaddafi nasceu em 1942, na cidade de Sirte, na Líbia, filho de uma família beduína. Ele frequentou a Academia Militar de Benghazi e, em 1969, liderou um golpe de Estado que depois o rei Idris Déby, assumindo o poder na Líbia aos 27 anos de idade. Durante sua liderança, Gaddafi impôs um governo autocrático e controlou rigorosamente o país por mais de 4 décadas. Se autoproclamou o guia da revolução, adotando ideias políticas que misturavam socialismo, pan-arabismo e islã. Ele nacionalizou os recursos petrolíferos da Líbia, estabeleceu programas de bem-estar social, como subsídios para alimentos e saúde, mas também reprimiu qualquer forma de oposição política. Gaddafi se tornou uma figura controversa no cenário internacional, muitas vezes desafiando o Ocidente e apoiando movimentos revolucionários em outros países africanos e árabes. Ao longo dos anos, Gaddafi esteve envolvido em conflitos internacionais e enfrentou tensões com os Estados Unidos e a Europa. Em 2011, durante a chamada Primavera Árabe, uma onda de protestos e revoltas se espalhou pela Líbia, exigindo reformas políticas e sociais. Esses protestos rapidamente se transformaram em um conflito armado entre as forças leais a Gaddafi e grupos rebeldes. A intervenção da OTAN, apoiando os rebeldes, acabou levando à queda de Gaddafi. Em outubro de 2011, ele foi capturado por rebeldes e morto em circunstâncias controversas, encerrando assim seu governo de mais de 40 anos. Após sua morte, a Líbia mergulhou em um período de instabilidade política e conflito entre diferentes grupos, resultando em um vácuo de poder e desafios significativos para a estabilidade do país. A história de Gaddafi é complexa, sua liderança autocrática e suas políticas polêmicas deixaram um legado marcante na Líbia e no mundo árabe, impactando profundamente a história política e social da região. 2. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo nasceu em 1959 em Brazzaville, na República do Congo, filho do então presidente do Gabão, Omar Bongo, que governou o país por mais de 4 décadas até sua morte em 2009. Ali Bongo foi educado na França e na França. Antes de ingressar na política, Ali Bongo teve uma carreira diversificada. Ele trabalhou no setor petrolífero e serviu como ministro da Defesa e ministro das Relações Exteriores sob o governo de seu pai. Em 2009, após a morte de Omar Bongo, Ali Bongo venceu as eleições presidenciais controversas, assumindo a presidência do Gabão. Seu mandato presidencial foi marcado por uma mistura de realizações e críticas. Ele buscou implementar reformas econômicas e sociais, incluindo programas para diversificar a economia do Gabão, tradicionalmente dependente do petróleo. Além disso, promoveu iniciativas educacionais e de saúde. No entanto, o governo de Ali Bongo também enfrentou críticas e controvérsias. Houve alegações de irregularidades nas eleições e questões em relação à transparência do governo. Protestos e tensões surgiram em resposta a essas questões, destacando preocupações sobre direitos humanos e liberdades políticas no país. Em 2018, Ali Bongo sofreu um derrame que o afastou temporariamente do cargo, levantando dúvidas sobre sua capacidade de liderança e desencadeando especulações sobre sua saúde. A história de Ali Bongo Ondimba está intrinsecamente ligada à dinastia política de sua família e ao Gabão moderno. Seu governo foi marcado por tentativas de modernização e desenvolvimento, mas também por desafios persistentes
em relação à governança, transparência e estabilidade política no país. 3. Mobutu Sese Seko. O nome original do Mobutu era Joseph Désiré Mobutu. Foi um líder político que governou a então República do Zaire, atual República Democrática do Congo, por mais de 3 décadas. Nascido em 1930 em Lisala, no Congo belga, atual República Democrática do Congo, Mobutu cresceu em um contexto colonial. Inicialmente trabalhou como jornalista, mas mais tarde se envolveu no exército e ascendeu ao poder através de um golpe de Estado em 1965, derrubando o governo democrático do primeiro-ministro Patrice Lumumba, que havia alcançado a independência do país do domínio belga. Após assumir o poder, Mobutu se autoproclamou presidente e, posteriormente, mudou o nome do país para Zaire, instituindo regime autoritário. Ele estabeleceu um sistema político centralizado, reprimindo a oposição e consolidando seu controle sobre todos os aspectos do governo e da economia. Seu governo foi marcado por corrupção generalizada, abuso de direitos humanos e concentração de riqueza em suas mãos. Ele promoveu um culto à personalidade, exigindo que seu nome fosse pronunciado com reverência e mantendo uma imagem de líder carismático e poderoso. Mobutu se beneficiou enormemente da riqueza do país, desviando fundos e recursos naturais para seu próprio enriquecimento pessoal e de sua elite governante. Enquanto isso, a maior parte da população do Zaire enfrentava pobreza extrema e negligência social. Seu governo durou até 1997, quando foi deposto após uma rebelião liderada por Laurent Désiré Kabila. Esse evento marcou o fim do regime de Mobutu, que fugiu do país e morreu de câncer alguns meses depois, em 1997, no exílio em Marrocos. O legado de Mobutu é de um líder cujo regime autoritário e corrupção sistêmica deixaram um país devastado por décadas de instabilidade política, pobreza e conflitos. A era Mobutu no Zaire é frequentemente citada como um exemplo dos problemas enfrentados por muitos países africanos pós-independência, marcados por lideranças autoritárias e má governança. Obrigado, até o próximo vídeo.